no domingo. E eu estava falando com o Tião ali. E não é querer ser espiritualista, não, irmãos, porque eu não sou. Mas nós começamos uma série de mensagens e o tema é família. E o mundo espiritual, irmãos, ele é muito louco. O mundo espiritual, ele é pesado. Ele é verdadeiro, ele é real. E não engane você que, por uma série de mensagens como essa, nós não teremos impedimentos espirituais para que as famílias ouçam isso. Tá gravando hoje aí? Tá? Legal. Depois a gente vai pôr no grupo da igreja, no aplicativo, em todos os lugares, mandar para as pessoas para que todos possam ouvir o que nós estamos ouvindo. Por quê, irmãos? Porque a família é um projeto de Deus. Ou melhor, a família é o maior projeto de Deus. A família é o principal projeto de Deus. O principal projeto de Deus não é te dar carro zero. O principal projeto de Deus não é fazer com que você só ande de vitória em vitória. O projeto de Deus não é que o povo de Deus seja mais rico que o povo que não é de Deus. Não tem nada a ver isso, irmãos. Falar sobre riquezas, falar sobre essas coisas, basta você trabalhar. Agora, prosperidade não, é diferente. E falar sobre família é falar sobre o maior projeto de Deus. E sabe, já tem alguns anos que a família ela tem perdido o seu valor na sociedade. De modo literal, irmãos. A família tem perdido o seu valor, já não importa mais a família. E dentro disso existe uma agenda maligna mesmo para minar as famílias. Para minar famílias, minar relacionamento de marido e mulher, minar relacionamento de pais e filhos, minar o que a gente chama de lar. Hoje muitas pessoas estão preocupadas com a casa que tem, mas se esquecem de ter um lar. São coisas diferentes. Existem casas maravilhosas por aí, casas grandiosas por aí, que não tem nada a ver com lar. Porque lar tem a ver com família. E é interessante que nós falamos no domingo aqui sobre as famílias que Deus nos dá. Deus nos dá uma família de sangue, que muitas vezes ela falha. É comum. Mas o Senhor nos dá uma família espiritual. E Deus também nos dá, muitas vezes, uma família do coração. Sabe aqueles irmãos, amigos que são mais chegados que irmãos? Esses são famílias do coração. Famílias que nós elegemos no nosso coração. E uma família espiritual, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que aceita Jesus Cristo, que recebe Jesus Cristo, ele dá direito de ser chamado de filho. Só existe filho porque existe um pai. E se existe pai, existe filho, existe uma família. E é isso que é a igreja. É isso que é o corpo de Cristo, uma família espiritual. É assim que deve ser. Só que, infelizmente, esse conceito de família tem cada vez mais caído por terra. E como no domingo passado nós falamos de família, o projeto de Deus, hoje eu quero falar sobre os inimigos da família. O que tem acontecido nesses dias de hoje, que tem literalmente minado as famílias. Seja ela família espiritual, seja ela família de sangue, ou seja ela família do coração. E sabe, irmãos, se as famílias se dissiparem,
se as famílias se diluírem, sabe o que vai acontecer? O mundo vai virar o verdadeiro caos. O verdadeiro caos. Porque assim, quando hoje você olha e vê o número do crescimento do uso de drogas, por exemplo, você vai ver estudos no governo, da mídia e disso, eles vão atrelar a várias situações, condição social, desemprego, isso, aquilo, mas na verdade não é. O aumento de tudo isso é resultado da diluição da família. Filhos que não crescem num seio familiar estão muito mais propensos às drogas, à bebida, aos vícios, à prostituição, ao crime. Por quê? Porque a família, ela é a base da sociedade. E a família, ela é a base do projeto de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, logo ele forma a mulher do homem. E dá uma ordem: constitua, frutifiquem, povoem a terra. Porque o plano de Deus, ele sempre vai agir por meio da família. E nesses dias, irmãos, confesso para vocês que eu conversava com a Andresa sobre a importância de nós estarmos ministrando sobre família nesses dias na igreja. É importante, porque a família, ela precisa ser cuidada dentro de um jardim chamado lar. Nós vimos na palavra no domingo que Deus, ele colocou um jardim no Éden. E dentro desse jardim, Deus colocou a família, Adão e Eva. E a ordem foi: cuide do jardim, cuide desse lugar. E aí o que acontece, irmãos? Quando entra o pecado, eles saem da onde? Do jardim. E o que foi a consequência do pecado de Adão e Eva? Um irmão matando o outro. Já um problema familiar. Então, irmãos, o projeto de Deus é a constituição de famílias. E a agenda maligna é a destruição de famílias. É só a gente olhar, não preciso ficar falando aqui, citando exemplos. Como está desvalorizando o conceito de família. E isso é triste. Agora, existe uma promessa de Deus para as famílias. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis 12, verso 1. E deixa eu falar uma coisa. O que não aconteceu com você pode começar a acontecer a partir de você. Vou repetir. O que não aconteceu com você pode começar a acontecer a partir de você. Pô, mas o meu exemplo de família é um, mas a partir de mim vai ser outro. Nós vimos no domingo, vou citar de novo esse exemplo, o que aconteceu aqui no final do culto, quando a Karina pediu a palavra e começou a contar o testemunho dela. E o que aconteceu, não aconteceu com ela, e o que não aconteceu com o pastor João, começou a acontecer a partir do pastor João. Pastor João, criado sem pai, e na sua juventude sem mãe. Como que eu vou ser um bom pai se eu nunca tive pai?
Mas um dia o Cristo encontrou ele. E Cristo é o modelo de pai. E Cristo ensinou ele a ser um pai. E aí não aconteceu com ele, mas aconteceu a partir dele. E aí a Karina aqui conta um testemunho dizendo: eu entendi o amor de pai quando eu conheci o meu sogro, o pastor João. Ele foi a referência de pai. Como alguém que não teve pai, me perdoa, pastor, mas isso foi impactante para mim. Como alguém que não teve pai pode ser uma referência de pai? Deus. É Deus, irmãos. É Deus, então recebe isso em qualquer área da sua vida. O que não aconteceu com você pode acontecer a partir de você. A minha família tem um histórico antes de divórcio, filhos fora do casamento, divórcios, filhos fora do casamento, divórcios, filhos fora do casamento. E alcançou a casa do meu pai e da minha mãe. E quis começar a me alcançar, só que Cristo me encontrou. E a partir de mim, está cancelado isso em nome de Jesus na vida das minhas filhas e do meu filho. Porque o que não aconteceu comigo, vai acontecer a partir de mim. E olha o que diz aí em Gênesis, no capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Oh glória, o que não foi em você vai ser a partir de você. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas é todas. Todas é todas. Diz que por meio de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Essa é a promessa de Deus. Então agora veja aqui. No Éden, uma família. Em Noé, outra família é guardada em Deus. E em Abraão, todas as famílias da terra recebem a promessa de serem abençoadas. Irmãos, isso é um princípio. Um princípio é liberado foi. Agora, irmãos, essa é a vontade de Deus. Para quem? Para mim? Não, para minha família. E nós precisamos olhar com esse todo. Isso é para a família agora. Lembra o que eu disse? Quando a serpente entrou lá, no meio de Adão e Eva, colocou o quê? Marido contra a mulher. Entrou o pecado no mundo, destruição na família. Um filho assassinando o outro filho. E se nós olharmos com atenção, você vai ver por várias passagens o diabo tentando destruir famílias. Eu me lembro de uma história bem conhecida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O inimigo poderia ter tentado matar, como tentou na guerra, não conseguiu. Tentou tocá-los de várias formas. E aonde que ele foi? Aonde que ele entrou? Na família de Davi. Quando Davi está no palácio e ele vê Betseba, Davi ele poderia ter as mulheres que ele quisesse, menos uma mulher casada. E aí ele deseja Betseba, se deita com Betseba,
E o que acontece na família de Davi? Entra uma destruição na família de Davi, os filhos de Davi, a família de Davi. Então, uma coisa que a gente não pode ignorar é que do mesmo jeito que Deus tem um plano para a família, o diabo tem uma agenda para destruir famílias. E nós, como igreja, precisamos ter ciência disso. Nós precisamos ter ciência disso. Por quê? Porque quando nós temos ciência de um assunto, nós sabemos nos defender dele. Se você vai lutar, o Lucas, ele luta jiu-jitsu. Luta ainda? Luta? É? Faixa o quê mesmo? Marrom. Marrom. Vem pro pau. Ai, você vai ver só. O Léo tem cara de briguento. É nada, é uma rosa, é uma flor. Né? Você vai numa luta. Se você não sabe lutar, meu irmão, você não sabe de onde vai vir o golpe. Você não tem ciência. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz que ele resolveu fazer Muay Thai. Aí um dia o cara chegou para ele assim e falou, vamos fazer trocação? Ele, vamos. Entrou no ringue lá e falou que o cara fez pá na cara dele. Pra que isso, cara? Ele falou, é trocação. Falei, não, não quero esse negócio pra mim não. Porque ele não sabia de onde ia vir o golpe. Ele ficou olhando a mão do cara e pá na cara dele. E é assim, irmãos, quando nós não temos ciência de que existe algo querendo destruir famílias. A gente não fica atento e toma um pá no meio da fuça. Então eu queria falar hoje sobre os inimigos da família. Eu quero ser bem breve hoje. É mentira. Ela fez o cara que eu não vou ser breve. Vou sim, ó. Tá cedo. Eu quero comer um lanche hoje. Primeiro inimigo da família, irmãos. Eu intitulei aqui como ativismo. Ativismo. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11. Posso falar uma coisa? Tem até igrejas que destroem famílias. Você vai entender. Diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Observei uma coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo isso depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Irmão, eu vou ler isso aqui novamente. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. Observei uma coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Irmão, olha o que Salomão está dizendo aqui. Viu, tem gente que corre, faz. Trabalha. E não ganha nada com isso. Às vezes, irmãos, nós estamos envolvidos com atividade, mas não somos nem um pouco produtivos no que fazemos. O que importa não é o quanto se faz, é o quanto se produz. E o que acontece, irmãos? Tem pessoas que estão correndo além da conta e não estão dando o valor devido à família.
Se envolvem com todo tipo de coisas. Se envolve com trabalho, se envolve com o esporte, se envolve com a academia, faz curso, faculdade, pós-graduação, participa do ministério de louvor, da arrumação das cadeiras. Não tem, esse vem pouca gente. No ministério infantil, da intercessão, participa de tudo na igreja. Não falta um culto. Mas não está nem aí para sua família. Não está nem aí para sua família. Não, sabe que eu estou trabalhando, porque eu estou correndo, porque é isso, porque é aquilo. Inclua a família no seu projeto. Muitos poderiam me denunciar e falar assim, pastor, mas aí, tá aí você que abriu mais um empreendimento, vai trabalhar mais e tal. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu incluí a família no meu projeto. Vocês estão de acordo? Porque se vocês não estiverem de acordo, eu não vou. Eu não faço. Então, irmãos, tem muitas pessoas envolvidas com tantas coisas, mas muito pouco envolvidas com a sua família. Isso é um problema. Por quê? Porque o ativismo é o excesso de atividade desnecessária. O ativismo é o excesso de atividade desnecessária. O que Salomão disse aqui, olha, não é sobre o quanto que você faz, não é sobre o tanto que você corre, é sobre você estar no lugar certo e na hora certa para ser abençoado por Deus. É aí que está o segredo. O segredo, irmãos, não está no quanto você corre, mas é o quanto você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu tenho visto que tem muitas pessoas envolvidas em muitas atividades, sem dar o verdadeiro, devido valor à sua família. Sabe, irmãos, os amigos não vão carregar o seu caixão. Quem vai recarregar o seu caixão é a sua família. Tem gente que não sabe ficar em casa quieto com a família. Eu já fui uma pessoa assim, sabia? Eu já fui uma pessoa assim. Por muitos anos eu desfrutei muito pouco da minha casa. Hoje eu tenho, irmão. Meu quarto. Minha cama. Tem gente que a casa dele sempre está cheia de gente. Ele não sabe ficar sozinho com a família dele em casa. A casa dele está sempre cheia de atividade. Tem gente que não sabe parar em casa. E isso é um problema. Temos buscado tempo para tudo e esquecemos que existe uma família que precisa de nós. A gente arruma tempo para tudo, irmãos. Nós arrumamos tempo para tudo, menos tempo para nossa família. E eu estou falando tempo de qualidade. Então, o ativismo tem sido um inimigo das famílias nesses dias. Tudo gera-se uma demanda. Tudo gera-se uma demanda. Como eu já disse aqui, eu vou ser redundante. Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso treinar mais, eu preciso fazer tudo mais, eu só não preciso mais com a minha família. Isso é um problema, irmãos. Às vezes você precisa deixar de fazer um ministério na igreja para poder tirar tempo com sua família.
É. Poucos pastores têm coragem de fazer isso. Já tem tanto pouca gente para trabalhar, irmãos. Se nós não fizermos, as pedras farão, irmãos. As pedras farão. Tem hora que é hora de puxar a mão no freio. E falar, eu não vou fazer isso. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa. Eu me lembro uma vez que o Lucas falou isso para mim. Falou, pastor, eu preciso sair do louvor um tempo, eu preciso arrumar minha casa, eu preciso estar mais tempo ali, está tudo bagunçado. E vou falar uma coisa, está tudo bem. O dia que ele falou, estou pronto, agora eu vou voltar. Ele voltou e veio e está liderando o louvor até hoje. Usando o exemplo do Lucas, quantas vezes ele falou, pastor, hoje eu não vou no culto porque eu vou sair com a minha esposa e com a minha filha. Estou precisando de um tempo. Vai lá, cara, Deus te abençoe. Esse é o verdadeiro culto que você vai oferecer a Deus nesse domingo. Mas tem muito pastor que não tem coragem de falar isso. Porque as pessoas não vão vir para a igreja, irmãos. Você quer plateia ou você quer cumprir o propósito de Deus? Você acha que eu me importo de pregar num culto vazio como esse? De verdade mesmo? Já me importei no passado. Hoje, irmãos, eu vou levar minha porção e você vai levar a sua e tá tudo certo. Tá tudo certo, irmãos. Deus me chamou para pregar para 1, me chamou para pregar para 100, me chamou para pregar para 1000 e tá tudo certo. Você tá entendendo? Tem pastor que não pode ver a igreja cheia assim, começa a meter o pau na igreja. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Deixa os irmãos for passear com a família, tá tudo certo. Amém? Então o ativismo, ele é um inimigo da família. Segundo inimigo, isso aqui pega, irmãos. Talvez seja um dos piores. O entretenimento tecnológico. O entretenimento tecnológico. Abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 27. É forte esse versículo, irmãos. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Esse versículo aqui, irmãos, ele é muito forte. Ele não está falando de um simples assalto. Não é disso aqui que Jesus está falando, irmãos. Jesus está falando do nosso bem mais precioso. Quem tem poder de entrar numa casa e destruir a família? Como? Só alguém mais forte que pode entrar e amarrar e prender o valente. Quem são os valentes da casa? Pai e mãe. E sabe o que tem acontecido nesses dias? Sabe o que tem acontecido? Muitos pais e mães têm estado presos e não percebem que isso está acontecendo. Por quê? Porque eles passam horas e horas no celular e diz não ter tempo para brincar ou passear com seus filhos. Essa é uma realidade, uma triste realidade, irmãos. Como que o inimigo tem entrado na casa e amarrado os pais? Muitos no celular. Quem diria que nós estaríamos falando sobre isso na igreja hoje? Mas tem sido um problema destruidor de famílias na sociedade hoje. O tal do celular. Nós hoje não conseguimos chegar em casa e desligar o celular. Por quê? Porque pode ser que algum cliente importante me ligue e eu preciso falar com ele.
Como que meu pai atendia os clientes importantes na época dele? Ele tinha que esperar a segunda-feira, irmão. Só que a gente não confia em Deus, a gente confia na ligação que a gente vai receber. Estou falando de mim. Porque se na minha casa está eu, minha esposa e os meus filhos, o que eu tenho de mais importante está ali. Agora, se um dos meus filhos não estiver em casa, é diferente. O meu bem mais precioso está na rua. Então, irmãos, eu queria que você pudesse compreender isso hoje, o quanto o entretenimento tecnológico tem destruído famílias. Porque a gente não tem tempo para passear com a nossa esposa, a gente não tem tempo para passear com os nossos filhos, a gente diz não ter tempo, mas se você olhar no celular, no seu celular, e você for vir aqui, o quanto tempo você ficou na rede social hoje, o quanto tempo você ficou no WhatsApp hoje, vai denunciar se você tem ou não tem tempo. Aliás, vai denunciar qual é a sua prioridade. Segunda-feira, irmãos, eu fui levar a Andresa para fazer um exame em Jundiaí. Ela passou a noite na clínica para fazer uns exames lá. E aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade para sair com o Léo. Falei, Léo, hoje é o dia dos homens. Pai, nós vamos sair hoje. Hoje vai sair eu e você. Aí ele já foi se exibir para as meninas. Hoje é dia dos homens, vocês vão ficar em casa e eu vou sair para comer com o pai. E aí, irmãos, deixamos a Andresa na clínica e falamos, vamos pro shopping. E foi andar no shopping. E subiu no cavalinho no shopping. Vamos comer uma esfirra, vamos na esfirra, passamos raiva no Habib's. Mas tá tudo bem, é verdade, demora demais para atender, não é que nem lá na picanha do Léo, que é rapidinho. Demora, irmãos. Aí a gente ficou lá, e nesse tempo eu falei, vamos passear, você vai demorar um montão mesmo, vamos andar. Irmãos, isso é marcante para a vida dele. Eu me lembro de momentos assim com meu pai, quando eu tinha a idade dele. Porque a hora que voltou, ele já disse, pai, quando vai ser o próximo dia dos homens? Aí ele falou, viu o Mateus estava em casa e falou assim, a próxima vez você vai junto, dia dos homens. Aí, por isso a gente hoje olha e fala assim, por que hoje as pessoas estão perdendo a sua identidade no que diz respeito à orientação sexual? Porque o pai não faz mais essas coisas com o filho, não dá tempo. Não dá tempo. O pai hoje não ensina o filho. Esses dias eu estava lá, também levei ele para ver os cavalos, eu vi um monte de coisa de cavalo, sabe coisa que cavalo faz? Eu falei, pega aí, filho. Ai, pai, não. Isso aí é mato, cara. Não, pai, não, mas tem que brincar. Ele pegou lá a enxada e ficou, e cutucou, e brincou, e puxou cocô de cavalo. Ele vai aprender isso com quem, irmãos? Ele vai aprender com quem? Mas eu não tenho tempo disso, pastor. Será? Será que você realmente não tem tempo? Ou será que o entretenimento tecnológico tem roubado seu tempo? Nosso bem mais precioso é a nossa família. E é esse bem que o diabo quer roubar. Não é o seu carro. Não é os seus negócios, não é o seu dinheiro. Tem gente que se tem o carro roubado, irmãos, ele entra em depressão. Mas nem se importa aonde o filho dele tem andado. Aliás, mas meu filho não sai de dentro de casa. Será? Será que ele não está longe
muito longe da sua casa, no quarto dele, conversando com pessoas que você nem sabe quem é, se relacionando com pessoas que você nem faz ideia, aí de repente, não sei o que aconteceu com esse menino, não sei o que aconteceu com essa menina. Irmão, eu não estou aqui para pregar que você vai prosperar nos próximos 5 anos. Não, irmão, você vai prosperar se você trabalhar nos próximos 5 anos, senão você não vai não. Eu estou te ensinando o princípio da palavra. Que isso que importa, é isso que vai chegar naquele dia, irmãos. O Senhor não vai perguntar quantos carros você comprou, quantas empresas você abriu, quanto você investiu em terreno, quantos bitcoins você comprou. Não, Ele vai falar, cadê a tua família? Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso de uma família. Como que eu gostaria que a igreja inteira estivesse aqui ouvindo isso? Nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida justifica a falência de uma família. Mas, pastor, não aconteceu comigo. Mas pode acontecer a partir de você. Pode acontecer a partir de você hoje, se você decidir. Hoje. O celular, a Netflix, o YouTube, entre outros, tem sido esse valente forte que tem amarrado pais e mães dentro de casa. Eu falei a parte boa, agora eu vou falar a parte ruim, que eu também citei no domingo. Nós estava eu e a Andresa em casa. E o Léo, a Andresa comentou, ele está muito na televisão. Aí a gente falou, é cômodo para nós, né? É cômodo para nós. Foi no sábado, é cômodo para nós. Ele não vai sair com 5 anos andar de bicicleta na rua. Antigamente a gente saía, hoje não. Até isso, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Ele vai andar de bicicleta na rua se a gente levantar, desligar a televisão e andar com ele na rua. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora. Desligamos. Por quê? Porque a palavra denuncia a gente também, irmãos. Não é só pregar daqui, a gente não é o bonzão, não. Mas esse é um princípio. Por quê? Porque o entretenimento tecnológico tirou a nossa obrigação de entreter os nossos filhos. Dá um celular na mão dele. Os nossos filhos hoje têm dificuldade de obedecer uma voz de comando. Por quê? Porque ele passa o tempo inteiro na televisão ou o tempo inteiro no celular. Desculpa, irmãos, mas não faz sentido uma criança de 5 anos ter celular. Não faz sentido. Ele vai ligar para quem? Ele precisa falar com quem? Quem vai entrar em contato com ele? Ah, mas todo mundo na escola tem. Ah, profeta, minha mãe dizia, você não é todo mundo. Gabriela começou a trabalhar no restaurante esses dias. Trabalha muito, diga-se de passagem. Pai, vou comprar o iPhone 15. Vai nada? Vai não. É meu dinheiro. Vai não. 6 conto no celular? Você tá maluco? Não vai. Falei, você vai comprar um negócio. Cheguei no quarto depois, já voltou tudo chorosa. Falei, filha, vem cá. Você vai pagar 6 conto num negócio e eu vou ficar gritando na sua orelha. Sai do celular. Eu vou catar seu celular e eu vou esconder. Igual eu faço com esse aí.
Aí você vai falar, eu comprei? Ah, coitado. Não faz sentido, irmãos. Desculpa, não faz sentido. E se você se sente ofendido por isso, que talvez seu filho tenha 5 anos e já tem um celular, desculpa, mas sinta-se ofendido mesmo. Por quê? Porque é cômodo, né, irmãos? A gente não precisa, ele no celular, a gente não precisa mais falar para ele parar de correr. E a gente não precisa mais correr com ele, a gente não precisa mais jogar bola com ele, a gente não precisa mais jogar videogame com ele, a gente não precisa mais fazer um desenho com ele. Isso é verdade. Ou eu estou errado? Por quê? Porque isso, irmãos, tem destruído famílias. Como assim filho que não obedece pai e mãe? Como assim? Meu filho não me obedece. Também não é você que educa? É o youtuber que educa seu filho? É o TikToker que educa a sua filha? Você não abraça sua filha? Você não abraça seu filho? Você não diz para ele que te ama? O Lucas Neto fala para ele que ama ele. Então o entretenimento tem matado muitas famílias. Terceiro lugar. Agora esse é para casal. O excesso de zelo pelos filhos tem matado muitas famílias. Olha o que diz em Hebreus no capítulo 13 e versículo 4. Hebreus 13, 4. Diz assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Ô, irmão, posso falar uma coisa? Tem muita mãe, entenda bem o que eu vou dizer, adulterando no casamento com o filho. Como assim, pastor? Isso é incesto? Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que, pasmem, irmãos, muitos pais têm honrado excessivamente os seus filhos e esquecido do seu casamento. O filho nasce e vira o rei, irmão. Faz-se tudo pelos filhos. Não me entenda mal. Como assim, pastor, você é ruim? Não, eu dou minha vida pelos meus filhos. Quando eles ficam doentes, nós ficamos doentes. Mas um dia eles vão embora. O ano que vem, Isabela, tchau. Ela vai ser minha família, mas eu não vou ser mais família dela. Vai ser que nem Abraão. Sai do meio da família do teu pai. Um dia a Gabi vai. Um dia o Léo vai. E quem vai ficar? Eu e a Andresa. Sabe o que acontece muito quando os filhos vão? Tem acontecido muito isso. Depois que os filhos se casam, os pais se divorciam. Por quê? Porque eles já não se conhecem mais. Então é um excesso de zelo, não, porque o filho, o tadinho, ele tem 9 anos, como que eu vou pôr ele no quarto dele para dormir sozinho, tadinho? Como? Tadinho! Ele tem 5 anos, como que vai viajar só eu e minha esposa? Ah, irmãos, eu vou sem dó. Mas nem um pouco, quando tá lá a gente até lembra, isso aqui ele ia gostar tanto. Mas 5 minutos também, irmão. É verdade. Por quê, irmãos? Porque tem casais que estão se destruindo porque é um excesso de zelo. Aí o pai vai pôr o filho para dormir no quarto, dorme lá. A mãe vai pôr o filho, dorme lá. Porque tadinho, não pode ficar sozinho. Que tadinho, irmãos.
Não é tadinho, você não pode criar o seu filho para você. Você não pode, não, irmãos, porque um dia você vai criar os seus filhos para Deus e um dia eles vão constituir a família deles. Ah, pastor, mas isso é relativo, isso é pessoal. Irmãos, eu sei o número de casais que a gente aconselha já há 17 anos. Que pais nunca foram jantar fora sem levar os filhos. E eu estou falando de coisas simples. De ir na praça e tomar o sorvete do tiozinho da Kombi. De andar na rua de mão dada com a esposa. Esquece que tem uma esposa. Esquece que tem um marido. Isso vai minando o casamento agora. O casamento ela é a base da família. O casamento é o alicerce da família. E é ali que muitas vezes o inimigo vai enfiando uma cunha. E de pouquinho em pouquinho ele vai apertando a cunha. E aquilo vai abrindo, e aquilo vai abrindo. Irmãos, isso acontece aos rodos. E nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes esse excesso de zelo. Ô, irmão, manda o filho para casa do vô. Você não gosta de ficar com sua neta lá um dia? Tem mais vô aqui ou não? Pastor Márcio, meus netos ficam aí 15 dias. Eu amo mandar meus filhos para a avó. Fico até pensando que as vós já estão muito velhas. Falei, uma hora não vai ter mais vó para mandar. Eu vou mandar para casa da Isabela. Já fiz o plano já, filho. Vou mandar a hora que a Isabela casar, eu quiser sair quando eles mandam o Léo para casa da Isabela. Porque eu vou continuar dando meu rolê com a minha esposa. Irmão, tem dia que a gente... vamos no McDonald's, vamos. Nós vamos. Não, vocês não vão. Vai eu e a mãe. Não, próximo rolê é o da família. Hoje é o nosso. Bate na porta do quarto para entrar. O Leozinho já sabe, irmãos. Fechou a porta do quarto. Daqui a pouco... Posso entrar? Você está entendendo? Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Você está entendendo o quanto isso tem destruído muitas famílias? Irmão, não estou falando que você tem que ser relaxado com seus filhos. Não entenda isso. Eu estou falando que você tem que zelar pelo seu casamento. Olha o que Hebreus diz. Honre o casamento e mantenham puro a união conjugal. Então é importante isso. Muitos pais se divorciam quando os filhos nascem. Eu estou falando aqui de uma maneira figurativa. Filho nasceu, acabou, irmão. Tem muitos divórcios que começam aí, quando o filho nasce. Infelizmente. Infelizmente. E isso é um problema. Um casamento destruído gera uma família fracassada. Um casamento saudável gera uma família abençoada. Cuide dos seus filhos, mas cuide também do seu casamento. Pastor, mas não aconteceu comigo. Mas vai acontecer a partir de você, em nome de Jesus. Vai acontecer a partir de você. Você é o ponto de partida. De repente, tem gente aqui escutando, jovem, fala, mas eu não sou nem casado, eu não sou casado, mas um dia você vai casar, filho. E quem dera, um dia que você for casar, você fala, um dia eu escutei aquele pastor lá. Um dia eu escutei uma palavra sobre família, eu não vou deixar isso destruir minha família. Então, sabe, irmãos, se existe uma instituição que luta pelas famílias e incansavelmente se chama igreja. E nós precisamos levantar essa bandeira novamente. A gente levanta muito a bandeira da prosperidade, do bem-estar e disso tudo, e a gente tem deixado a bandeira da família para trás.
Às vezes a família tem perdido espaço até mesmo dentro da igreja. E não é sobre isso. A palavra de Deus não é sobre isso. A igreja não é um lugar de se obter sucesso. A igreja é o lugar de se conhecer princípios de Deus. A igreja é o lugar onde você vai aprender a viver do jeito de Deus. A igreja não precisa de coaches, ela precisa de pastores. É isso que precisa. A culpa não é da igreja, a culpa é dos pastores, irmãos. A palavra vai dizer, os meus filhos perecem por falta de conhecimento, porque não há quem pregue a verdade. Então a culpa não é dos que estão perecendo, a culpa é de quem está ensinando, e eu estou fazendo o meu papel aqui nessa noite, te ensinando. O meu papel não é entreter plateia, é pastorear ovelhas. Eu não estou preocupado com o número de pessoas, eu estou preocupado com o número de famílias. É isso que está gritando no meu coração nesses dias. Cadê a sua família? E por fim, e último, falei que ia ser breve. Um outro inimigo da família tem sido falta de mesa. Diga assim, falta de mesa. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 128, do versículo 1 ao 4. Salmos 128, do versículo 1 ao 4. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. O que é a bênção do Senhor? Esposa e filhos. Esposa frutífera e filhos em volta da mesa. E aqui, irmãos, é no sentido literal. Em volta da mesa mesmo. Só que sabe, irmãos, a mesa de jantar tem literalmente virado decoração em muitas casas. Eu quero comprar uma mesa bonita para pôr na minha sala. Para quê? Para agora que a visita vir? Não é a visita que vai desfrutar da tua mesa. Porque a hora que vier visita eu tenho uma mesa grande para servir as pessoas. Eu quero comprar um jogo de pratos. Aparelho de jantar. Para quê? Porque quando as pessoas vierem, quando as visitas vierem, eu tenho para oferecer. Não, irmãos, está errado. Está errado. Eu vou comprar uma mesa grande. Porque quando meus filhos vierem, na hora do almoço, na hora da janta, eu vou comprar um aparelho de jantar lindo. Para quê? Para as visitas? Não, para a minha família. Comer um prato bonito. Para os meus filhos comerem num prato bonito.
Ah, hoje eu vou comprar um salmão para a família. Não, para os meus filhos. Para a visita, melhor dizendo, não, para os meus filhos. Ah, hoje eu vou fazer uma picanha. Compra lá na picanha do Léo. Para quê? Para a visita? Não, não. Para os meus filhos. Você vê como que os valores estão invertidos, irmãos? Aí, a mesa vira uma decoração. Não bagunça minha mesa. Não suja minha mesa. Cuidado, vai quebrar meu copo. Deixa ele quebrar o copo, irmão. Pá, é seu filho. É seu filho. O melhor prato tem que ser para ele. O melhor prato tem que ser para sua esposa. O melhor prato tem que ser para o seu marido. Quebrou o prato, compra outro depois. Mas sabe o que acontece? As pessoas esqueceram da mesa. Literalmente. E isso tem destruído famílias. Um come no home. O outro come na sala. O outro come no quarto. O outro nem sei se comeu. Não. Comida tá na... Quem quiser pega. Não, tá errado. Enquanto não sentar todo mundo, a gente não come. Em casa nós só não comemos na mesa se eu não estiver em casa. Mas se eu não estiver em casa, quem está em casa come na mesa. Se a Andresa não estiver em casa, nós montamos a mesa. Nós acostumamos. Se nós estamos no almoço, nós sentamos todos. Vamos comer um lanche. Comemos todos na mesa. Verdade ou mentira, Mateus? Por quê? Porque a mesa, irmãos, é um lugar de comunhão. E sabe o que a família precisa? De comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. É ali que você conversa. É ali que você dá risada. É ali que você vê os olhos da sua filha triste. É ali que você vê os olhos dela feliz. É ali que você para, você come, você olha, porque é o lugar da comunhão. Na mesa você percebe a sua família. Na mesa você sabe quem está bem, quem não está bem. Na mesa é lugar de celebração, irmãos. A mesa é lugar de celebração. Na mesa nós celebramos a nossa família. Na mesa nós celebramos ao Senhor por aquilo que Ele tem provido na nossa casa, porque nós sabemos que se hoje é o ovo veio das mãos dEle. Porque na mesa é o lugar de celebração. A mesa é o lugar que você olha e fala: Senhor, obrigado por esse tempo em família. A mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de intimidade. Geralmente é na mesa que nós tomamos as nossas decisões. Geralmente é na mesa que a gente fala dos nossos projetos. É o momento que a família se reúne. A mesa não tem lugar para o celular, irmão. Não tem. Nós vencemos isso. A mesa não tem lugar para o celular. Quantas vezes, meus irmãos, eu estava envolvido com ativismo e o celular tocava e eu saía da mesa e quando eu voltava não tinha mais ninguém na mesa. Está aqui, ela é testemunha. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Vocês já escutaram eu dizendo
E eu não me importo de falar isso de novo. Eu não me lembro de eu brincar com a Isabela como eu brinco com o Léo hoje. Eu não lembro. Se eu fiz, eu não lembro. Porque se eu fiz, eu não estava ali. Quantas vezes, irmãos, eu não larguei a minha família na mesa para atender um irmão da igreja, que depois nem voltou na igreja. Quantas vezes eu não deixei minha família na mesa e saí para atender o pastor. E eu nem voltava para a mesa. Porque o meu pastor ligou. Agora eu tenho que parar tudo. Eu tenho que atender o meu pastor. Quem falou? Quantas vezes? Uma vez eu deixei minha família num churrasco dentro de casa. Para atender o meu pastor, porque ele queria colocar uma luz na igreja. E naquele dia, irmãos, toda a visita viu que a luz era mais importante que eles. A minha esposa ficou sozinha com aquela família em casa. As minhas filhas ficaram sozinhas com aquela família em casa. E eu saí correndo, porque o ativismo fez eu ir atender o meu pastor. Você está entendendo, irmão? Não estou pregando contra a igreja aqui, não. Eu sou pastor dessa igreja. Temos que pintar aqui, não tem, irmão? Quando der tempo, a gente vai pintar. Eu não vou vir falar para ninguém largar a família no feriado para vir pintar aqui. Melhor, já arrumei, vai vir uma pessoa, nós vamos pagar, a igreja vai pagar, ele vai pintar e está tudo bem. A igreja tem o dinheiro, vai, paga e está tudo certo. Para isso que serve o seu dízimo e sua oferta. A hora que dá, a gente faz. A hora que não dá, a gente paga para alguém fazer. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque a mesa é lugar sagrado. E a falta de mesa tem destruído famílias. Tem mãe que nem sabe como que o filho gosta do ovo. Você está entendendo a gravidade do negócio? Tem pais hoje que nem sabem do que o filho gosta. E aí a gente fala que isso é normal. Normal? Não é normal não, irmão. Não é normal. Não é normal. A mesa é lugar de intimidade. Volte com a sua família para a mesa. Volte com a sua família para a mesa. Volte com a sua família para a mesa. Desliga o celular. Deixa ele tocar. Ah, mas se for sua mãe que morreu. Ela não vai ser enterrada naquela hora. Ela vai ser enterrada daqui a pouquinho. Eu atendo o telefone. Mas aquele é o momento de celebrar a família. Quem está me entendendo? Será que isso faz sentido para você hoje? Será que isso faz sentido para você hoje? E por fim, a mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de restauração. Lembra o filho pródigo? Lembra da história do filho pródigo quando ele voltou para casa? O que o pai mandou preparar? Uma mesa. Vai lá. Mata o novilho gordo. Prepara o banquete. Esse meu filho que estava morto, ele voltou a viver. Vamos celebrar na mesa. Vamos celebrar na mesa. Por quê? Porque a mesa, ela vai selar restauração. A mesa é esse lugar. A mesa é o lugar de conversar. A mesa é o lugar de pôr os pingos nos is. Eu me lembro, irmãos, antes de acontecer com a família do meu pai, tudo que aconteceu,
que eu já falei aqui no domingo. Eu me lembro de momentos como esse. A gente na mesa, e meu pai falando pra gente o que estava errado, o que ele queria que mudasse, minha mãe. E era uma conversa, uma reunião familiar na mesa. Você está desobedecendo sua mãe, você está fazendo isso, suas notas não estão boas. Era em volta da mesa. Por quê? Porque aquele era um momento de restauração. Restaurar os valores da família. E eu quero que você saia daqui com essa palavra hoje. Se não aconteceu com você, vai acontecer a partir de você. Se não aconteceu com você, vai acontecer a partir de você. Se você olhar para esses princípios e falar, eu vou pôr esses inimigos da família para fora da minha casa. Eu vou pôr esses inimigos para fora da minha casa. E tem muitos outros, irmãos. Esses foram os que eu listei hoje. Mas pastor, você está falando só de casamento e tal. E eu nem sou casado, irmãos. E isso faz sentido também na família espiritual. Quantas vezes a gente está fazendo tanta coisa dentro da igreja, mas a gente não consegue parar e olhar no rosto do irmão e não ver que o irmão não está bem. Eu só vejo que o irmão não veio na escala, mas eu não vi que ele não está bem. Por quê? Porque a atividade tem que fazer. Aí eu não olho para ele, eu olho para o que ele faz na igreja, mas eu não olho para ele. Porque ele sem o microfone é ele. E não importa o que ele faz, importa o que ele é. Então, irmãos, às vezes o ativismo não deixa a gente perceber a nossa família espiritual. Você está entendendo? Às vezes a gente está aqui, está um do lado do outro, mas um falando no celular, outro no outro, a tecnologia não deixa mais a gente conversar. Me passa depois no WhatsApp. Não, irmão, eu não quero no WhatsApp. Eu quero falar, eu quero olhar no seu olho. Sabe, você é meu irmão. Isso se aplica à família do coração também. Às vezes Deus te deu uma família, mas essa família tem sido roubada de você. E daqui a pouco você vai falar, tá vendo? Isso está acontecendo porque eles não são minha família de sangue. Não, é porque você deixou os inimigos da família entrar e te roubar essa família do coração que Deus te deu. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Mesa. Por isso que eu falo, irmãos, aconselhamento é na igreja. Se você me convidar para ir na sua casa, é para comer, para ir para a mesa. Aconselhamento é na igreja. O dia que você me convidar na sua casa e que eu convidar você para mim, é para a gente comer. Eu não vou convidar ninguém para vir na minha casa para ficar falando dos problemas dela. Se quer falar dos seus problemas, vai falar aqui na igreja. Na minha casa, o dia que você for, vai ser para comer. E o dia que eu for na sua casa, Léo, vai ser para comer, entendeu? Aquele carneirinho lá, entendeu? É para comer. Pastor João, com a churrasqueira nova, vou lá para comer. Entendeu? Aquela lasanha de panela, de frigideira. Esses dias eu ouvi falar, sabe o quê? Que aquela lasanha é lasanha de preguiçoso. Eu falei, tá repreendido, é porque você não comeu da pastora Cleide. Você acha que o cara teve coragem de falar isso na internet? É isso, irmão. Coloque-se de pé em nome de Jesus.